Database marketing prático. Como se faz? O processo de database marketing é algo que tem que ter um princípio, meio e fim. E tratando-se de algo que vai trabalhar com bases de dados, então devemos começar inicialmente pela recolha de dados. É necessário localizar onde é que estão esses dados, perceber onde é que eles poderão estar, identificá-los, importá-los e agregá-los. Na prática, isto significa que numa organização nós temos que ir perceber, os meus dados devem estar no sistema de contabilidade, ou no sistema de faturação. Como é óbvio, um marketeer não tem que ter know-how para ir abrir um sistema de faturação de uma empresa, sei lá, como a SAP, ou como o PHC, ou algo do género. Então temos que ter sempre em open mind, tal como foi já referido, que devemos recorrer de quem sabe, e neste caso os informáticos. Os informáticos, olha, preciso destes dados. É óbvio que os informáticos, quando nos derem os dados, nós temos que lhe dizer, olha, nós queremos dados em formato, por exemplo, TXT, de maneira que seja algo que nós, marketeers, possamos trabalhar sobre eles. Portanto, a recolha de dados é um processo muitas vezes externo à competência de um marketeer. A recolha de dados significa muitas vezes para o marketeer localizá-los, identificá-los, dizer quer aqueles dados, quer os dados dos clientes, quer os dados dos produtos, quer os dados das vendas, basicamente nesta formação genérica, para depois que alguém os vá buscar e nos entregue. Já na lógica de 100% quase dos marketeers tem a ver com a preparação dos dados. Será necessário caracterizá-los. Haverão de ver que os dados muitas vezes vêm de formato tipo IDNO, IDSE, quer dizer, identificação do nome, identificação do sexo, identificação do código postal, o que é que seja, que vem de uma forma assim codificada. Portanto, é necessário haver um trabalho de caracterização de cada um dos atributos que estão nos dados. Será necessário haver um trabalho de limpeza de dados, por exemplo, perceber registros que estão duplicados, uma pessoa que duplicou ou não, se está lá duas vezes, duas entradas. Vamos supor que era uma organização que tinha várias lojas, a pessoa registrou-se em duas lojas e tem duas fichas de cliente. Isto é duplicação de dados, que não há mais-valia nenhuma e precisa-se muitas vezes de fazer um trabalho sobre isso. E também tratamento de omissos. Por exemplo, alguém que pôs a data de nascimento, mas não tem lá a idade. Ou que não tem lá o sexo, mas pelo nome se consegue ir buscar o sexo, por exemplo. Portanto, é necessário haver aqui um trabalho de preparação dos dados e aí tem que ser o marketeer a cuidar para que depois o seu trabalho de database marketing seja, de facto, importante para a estrutura. O pré-processamento são cálculos básicos. Por exemplo, entende-se por pré-processamento, por exemplo, calcular a idade, inferir qual é o signo, perceber as relações diretas, inferências diretas, se a data de nascimento do cliente, por exemplo, coincide com a data de abertura da empresa. A discretização de variáveis, por exemplo, segmentar as variáveis por escalões etários, ou por idade, ou por algo que seja. E, basicamente, tentar uniformizar os dados. Este trabalho, quer este, quer o anterior, muitas vezes representa um trabalho muito moroso, muito chato, mas com excelentes resultados depois no passo seguinte. E o passo seguinte é o processamento propriamente dito. A nível de database marketing, a este nível nós falamos em criação de índices, falamos em segmentação. Criação de índices é, por exemplo, indexar os clientes entre o melhor e o pior, ranqueá-los, segmentá-los por escalões etários, por perfil de consumidor, classificá-los, fazer o cálculo do RFM. O RFM, Recency Frequency Monetary, é uma das formas de classificar os clientes em função de um perfil para a empresa, num prisma de empresa, de organização. Finalmente, fazer o deployment. Tentar interpretar os resultados obtidos, as segmentações que obtivemos, a distribuição. E depois de termos esta interpretação, conseguimos fazer caracterização dos próprios registros, de forma a termos um conhecimento explícito sobre a realidade. É este o contexto do database marketing. Note-se que a exploração do património de dados terá como resultados informação com bases de dados, não em projeções. Isto é, a informação que se existe em database marketing não é uma informação tal como estudos de mercado. É uma informação que é real baseada. Permite operacionar modelos de decisão e classificação reaproveitáveis. Permite descobrir informação nova, muitas vezes útil e não trivial. Não trivial no sentido que é possível arranjar correlações extraordinárias. Há uns anos atrás, a Walmart nos Estados Unidos descobriu que a relação entre o consumo de cervejas e as fraldas era impressionante nos supermercados. Ou seja, aquilo que vendia-se fraldas à quinta-feira com cervejas nos supermercados. Porque, pelos vistos, havia lá jogos de futebol americano à quinta-feira e provavelmente eram os pais que tinham que ir ao supermercado e traziam também cerveja para ver o jogo. Isto foi um estudo que é reconhecido e aparecem muitas referências bibliográficas de marketing. Basicamente, os database marketing conseguem resultados
e métricas utilizáveis. O database marketing prático é, de facto, algo muito interessante para os marketeers e para as organizações.